Boa noite, irmãos. Vamos começar o nosso culto dessa noite. Eu vou estar pedindo à irmã Sandra que esteja orando. Obrigada, Deus, por essa porta aberta neste lugar. E agora à noite, Senhor, continue, Senhor, com a tua igreja. Cantar com a igreja o hino 581. Estamos com a visita da missionária Vitória, depois eu vou apresentá-la. Eu vou anunciar ao Brasil proclamar que a esperança está no Filho de Deus. Só Jesus Cristo salva, só nele as respostas para um mundo em escuridão. Eu vou me envolver. Muito obrigado por esse momento, Deus, que as famílias estão representadas na tua casa, trabalhando em prol, ó Deus, da tua palavra, anunciando esse grande evangelho da salvação àqueles que precisam ser alcançados. Assentado como estamos, vamos cantar a música de missões. Abra a tua boca, medita nessa letra e que o nome do Senhor seja glorificado. Eu vou anunciar ao Brasil proclamar que a esperança está no Filho de Deus. Só Jesus Cristo salva, só nele as respostas para um mundo em escuridão. Eu vou me envolver, a obedecer com tudo aquilo que tenho. Eu proclamarei, só Cristo é o caminho, a verdade e a vida, a ponte que leva a Deus. Oremos. Senhor meu Deus. Amém. Ninguém tem horas para falar. Amém. Eu falei mais cedo que eu sou tagarela, viu? Vou ouvir mais cedo ali de tarde. Boa noite. Boa noite. Eu me chamo Vitória, como fui apresentada. Tenho 24 anos. Sou de Fortaleza, Ceará. Se puder já botar o slide aqui, eu agradeço. Sou de Fortaleza, Ceará. Nasci lá, certo? Tenho 24 anos. Pode passar já para o primeiro. E essa é a minha família. Eu e aquele jovem ali, que eu não sei quantos perceberam, mas é o mesmo jovem do clipe. Meu marido está famoso, que é ele que passou no clipe. Mas sou casada com o Francisco, nós dois estamos há 5 anos atuando em missões nacionais com um projeto chamado Cristolândia. É um projeto que trabalha com pessoas em situação de rua, independentes químicos. Então estamos há 5 anos trabalhando com isso, sendo missionários. E há mais ou menos 1 ano e meio, ele 2 anos, nós estamos aqui no Rio de Janeiro trabalhando na unidade masculina da Cristolândia, que fica em Campo Grande, ali na capital. E lá nós trabalhamos com
homens que já estão no seu período final de acolhimento. Então, são homens que já passaram, já saíram da rua, já estão caminhando já para voltar para a sua vida normal. Mas eu vou contar um pouquinho mais sobre o projeto, sobre tudo que nós estamos fazendo, mas eu não posso deixar de compartilhar com os irmãos uma porção da palavra. Então, eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia de vocês em Atos, capítulo 4, versículo 23. Atos, capítulo 4, versículo 23. Eu vou contar a história, viu, criança? Tem que, ó, as crianças que estão aqui, eu vou contar uma história. Será que vocês conhecem essa história? Não sei, vamos ver se vocês conhecem essa história. É uma história boa, vocês vão gostar. Atos, capítulo 4, versículo 23. Atos, capítulo 4, versículo 23. Como está ali nessa versão da projeção, diz assim, nós lemos até o versículo 31. Diz assim: soltos eles, Pedro e João, foram para os seus e contaram tudo o que lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Senhor, essa é a tua palavra. Então, que ao trazer nesta noite a tua palavra, o teu Espírito Santo fale ao meu coração e ao coração de cada irmão que aqui está. É em teu nome que nós oramos. Amém. Então, escolhi essa parte da história porque eu vou querer focar nela no final. Mas eu não posso deixar de falar desse texto sem falar o que aconteceu antes dos irmãos se reunirem para orar. Nós acabamos de ver um episódio que os irmãos ali da igreja primitiva se reúnem para orar por causa de uma coisa que aconteceu. E aí eu vou voltar para o início da história. Seguinte, Pedro e João, discípulos de Jesus, estavam subindo a porta do templo chamado Formosa e eles foram lá para orar. Na porta desse templo era colocado todos os dias um homem coxo para pedir esmolas. Então todos os dias era colocado um homem com uma mobilidade reduzida, que não conseguia andar, era colocado lá na porta do templo para pedir esmola. Pedro e João estavam indo justamente nesse templo. Quando eles passaram pelo coxo, o coxo olhou para eles e pediu esmola. Não sabia quem era Pedro e João. Mas Pedro e João olharam para esse coxo e falaram assim: olha, nós não temos prata, nós não temos ouro, nós não temos dinheiro nenhum. Mas o que nós temos, isso te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E aí diz que eles pegaram o coxo por uma mão e de um salto esse homem se pôs em pé. E ele entrou dentro do templo, cantando e louvando ao Senhor. E aí, obviamente, todo mundo aqui era curioso. Se tu visse um homem coxo que não anda, do nada, pular e saltitar, todo mundo ia correr para ver. E foi o que aconteceu. As pessoas que estavam em volta do templo correram para ver o que havia acontecido. Como assim um homem que não andava agora está pulando? Ele não está andando, está pulando. E de alegria, todo mundo correu para ver. Quando chegaram lá, Pedro e João, muito rapidamente, usaram daquela palavra, usaram daquele milagre para falar para aquele povo sobre quem havia feito aquele milagre. Em nome de quem eles haviam feito. E ali eles falaram sobre Jesus para o povo que estava ali, no templo, orando, próximo do templo. Quando isso aconteceu, os mestres da lei, os homens, os sacerdotes e os religiosos não gostaram nem um pouco do que havia acontecido. Porque Atos mesmo vai falar que os cristãos, eles por onde passavam, conquistavam a simpatia do povo. Isso representava uma ameaça para os religiosos da época. Porque as pessoas pensavam o quê? Se esses homens que são cristãos seguem a Cristo, deixarem de fazer as coisas aqui no templo, deixarem de cumprir as leis, quem vai ficar com a gente? Então, era meio que eles não gostavam que isso acontecesse. Então, eles tentaram impedir que Pedro e João continuassem falando. O que acontece? Eles vão para o julgamento. Mandam Pedro e João para serem julgados. E quando eles chegam para ser julgados, olha, esses homens, vejam só, você foi julgado por uma coisa boa que você fez. Aí Pedro e João falam assim: tem sentido um negócio desse? Quando chegou na hora da defesa deles, vejam só, Pedro e João falou assim: nós não estamos entendendo porque vocês estão nos acusando de um bem que nós fizemos. Por acaso é algum crime curar alguém? Por acaso vocês vão nos prender porque nós curamos uma pessoa que precisava? Não entendemos. E ele falou assim: pois então eu vou dizer a vocês em nome de quem nós fizemos. E aí mais uma vez, agora diante de homens grandes,
autoridades, eles falavam sobre Jesus e que o povo precisava se arrepender, porque na verdade quem havia crucificado Jesus Cristo era o próprio povo. Imagine, você no meio do julgamento, juiz, delegado e advogado e todo mundo, tu vai acusar o povo, acusar quem está te julgando, pois foi isso que Pedro e João fizeram. Assim, ó, nós curamos esse homem e fizemos um bem a ele, em nome de Jesus Cristo, aqueles que vocês mataram. E agora querem nos prender porque nós fizemos um bem a esse homem. Pois nós não podemos deixar, eles ainda vão falar assim, porque não há salvação em nenhum outro homem, nem debaixo do céu, nem debaixo da terra, nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Uma passagem um pouco conhecida, talvez aqui alguns conheçam. E foi exatamente nesse momento que eles falaram isso diante de um julgamento. Então eles perceberam que não seria possível prender esses homens, porque eles não haviam feito nada de errado, não há por que prender. Então o que eles falaram? Olha, a gente não pode prender esses homens, mas a gente precisa calar eles. Então eles deram ali uma oferta e falaram assim, ó, vocês não podem mais falar desse Jesus. E aí Pedro e João vão falar o que agora? Por acaso convém a nós obedecer a Deus ou a vocês? A Deus. Eles ainda vão falar mais, porque nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido. Pedro e João, menino, mas que povo ousado, né? Dois homens ousados. Falaram isso. E aí o que acontece? Bem, não temos como prender. Eles disseram que não vão se calar. Lá no Ceará, a gente diz que eles levaram uma peia, que eles levaram uma surra. Então eles levaram uma surra e dispensaram Pedro e João. Aí chega na parte que a gente leu. Pedro e João chegam para contar para a igreja o que havia acontecido. Olha, nós curamos um homem, e aí nós pregamos, e aí nós fomos julgados, e contaram o que havia acontecido. A igreja, vamos orar. E aí acontece a trecho que a gente leu a oração da igreja. Depois que Pedro e João contaram toda essa história para a igreja, o povo se reúne para orar. E aí a igreja começa a orar, percebam que fala assim, Senhor, o Senhor que permitiu, vejam só o que ele fala, o Senhor que permitiu que o teu filho fosse crucificado, o Senhor que viu tudo que aconteceu e que predeterminou, na versão que a gente leu diz que predeterminou que Cristo fosse morto. Senhor, diante dessas ameaças agora, olha o que a igreja fala. Perdão. Senhor, nós não te pedimos que o Senhor nos livre das ameaças, mas nos dê ousadia e intrepidez no falar, para que com ousadia a gente consiga anunciar o teu nome. Que em teu nome a gente faça cura, que em teu nome a gente faça aqui e realize coisas grandiosas nesse lugar. E ele diz que quando terminou de orar, o chão tremeu, e não só Pedro e João, mas todos os que estavam ali naquele lugar saíram anunciando sobre Jesus. Vejam que coisa, não só Pedro e João, agora todos os que estavam naquele lugar saíram anunciando sobre Jesus. Percebe? E aí, eu pensando em tudo isso e pensando nessa história muito legal, minha mãe é contadora de história, eu cresci ouvindo história, então nada melhor que uma boa história para a gente falar sobre o que a gente precisa falar, não é mesmo? Então, quando eu paro para ler essa mensagem, eu falo assim, Vitória, o que tem a ver com o nosso tema da campanha, o que tem a ver com o que a gente vai falar hoje? É porque eu sempre gosto de lembrar que, para que o nome de Jesus seja glorificado, para que ele seja anunciado, é necessário que isso aconteça primeiro dentro de mim. E é primeiro necessário que ele alcance o meu coração. E existe um negócio na igreja primitiva de maneira muito clara, que era convicção. Jesus do céu, os homens tinham convicção acerca do sacrifício de Cristo, acerca de quem Jesus era, acerca do poder de Deus para perdoar os pecados. Foram homens que foram em obediência a Deus, cumpriu o que Jesus havia falado. Atos 1:8, quando Jesus ressuscita, antes dele subir aos céus, ele fala para os seus discípulos, agora vocês vão e vocês vão fazer discípulos. Começando aqui em Jerusalém, da Judéia, Samaria e até os confins da terra, que ele fala da localidade que eles estavam. Eles estavam ali em Jerusalém, ele falou assim, vocês vão pegar primeiro aqui, depois lá, depois nos confins da terra, até os confins da terra, mas começa aqui. E aí, a gente pode pensar, mas será que o Marco parou por aí? Não. A autoridade de Deus é tanta que antes de Atos, ele ainda vai pregar outra vez, ele vai falar outra vez, ele vai falar assim, ó, porque foi me dada a autoridade, Jesus vai falar para os seus discípulos,
Porque eu tenho autoridade que eu digo a vocês: vão e façam o que, pastor? Discípulos. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas é uma palavra-chave. Jesus falou assim: porque eu tenho autoridade que eu estou dizendo que vocês vão e vão fazer discípulos. Então percebam que o ato de ir fazer discípulos nada mais é do que obediência. É uma missão que nos foi dada. A quem? Aos discípulos. Aqueles que estavam com Jesus. Então foi uma missão dada à sua igreja. Quando Jesus subiu aos céus, que ele ressuscitou e deixou essa missão para os discípulos entenderam e, em obediência, cheios do Espírito Santo, cumpriram aquilo que o Senhor havia falado. E eles usavam de toda a estratégia possível para anunciarem de Jesus. E a Bíblia contém atos que o Senhor ia acrescentando aos irmãos os convertidos. Conta de 5.000 pessoas sendo convertidas, 8.000 pessoas sendo convertidas nos lugares, ouvindo falar do Senhor Jesus. Então, quantas maravilhas o Senhor fez? E, pasmem, a igreja primitiva, em Atos, ela não se reunia assim em templos como a gente faz hoje. Pelo contrário, eles se reuniam nas casas. Isso significa que eram poucas pessoas em cada igreja. Nós não tínhamos templos lotados, porque isso aqui não existia. As pessoas se reuniam nas suas casas com outros irmãos e ali compartilhavam da palavra. E ainda assim o Senhor fazia por meio da igreja, porque era o Espírito Santo que habitava dentro de cada um. E é o mesmo que habita dentro dos nossos corações hoje. Então percebam que existe uma diferença entre nós e eles. As pessoas daquela época não tinham os conhecimentos que nós temos, não tinham os recursos teológicos que nós temos, não tinham os seminários renomados, ou as quantidades de cursos que nós temos, não tinham os livros gigantescos de teologia que nós temos, não tinham não tinha internet como nós temos hoje. Qualquer coisa bota lá no Google, não está satisfeito, bota no Google acadêmico, procura um artigo que alguém respaldou em alguma coisa científica. Hoje nós temos isso. Os irmãos daquela época não tinham. Pedro, por exemplo, era analfabeto. Não sabia ler, não sabia escrever. O Pedro que a gente leu aqui na história. Esse Pedro mesmo. O que falou lá com ousadia e autoridade. Não sabia ler, não sabia escrever. Mas era usado pelo Espírito Santo de Deus para cumprir uma missão que foi dada pelo Senhor Jesus, de anunciar o Evangelho de Cristo e falar sobre a salvação que existe nele. Existia neles o Espírito Santo que nos dava convicção acerca de quem Cristo era. E uma igreja convicta daquilo que Cristo fez é uma igreja que vai com certeza anunciar o Evangelho, custe o que custar. Para Pedro e João, naquele momento, custou apenas, eles foram espancados. Naquele momento foi isso. Mas discípulos foram mortos mais na frente. Foram mortos por conta do Evangelho. E hoje nós temos um enorme privilégio de estar num país laico, em que nós podemos tranquilamente nos reunir aqui. E apesar de ter a lei de 10 horas não poder fazer mais barulho, mas ninguém está aqui acusando ninguém porque nós estamos reunidos em um culto. Pelo contrário, nós estamos aqui livremente. Isso é possível. E na época daqueles irmãos, a perseguição logo no início da igreja começou. E ainda assim, o que os fazia continuar? Convicção. Eles tinham certeza. É como quando a gente tem certeza de uma ideia e a gente não abre mão dela por nada. É capaz da gente brigar, bater o pé no chão para dizer: eu tenho certeza que é. A salvação tem que ser a mesma coisa. Eu tenho que ter certeza de que Jesus Cristo morreu na cruz para perdoar os meus pecados, para que então eu fale para alguém que Jesus Cristo morreu para perdoar os pecados. E é um Jesus Cristo que salva. E pensando nisso tudo, pensando na necessidade do nosso coração de entender que só Jesus Cristo salva, é que nasce também a necessidade de enxergar o outro como sendo aquele que precisa ouvir de Jesus, como sendo aquele que precisa, o Evangelho precisa transbordar no meu coração a ponto de alcançar o outro. E é pensando nisso e pensando na missão de Cristo que foi dada a toda a igreja, que há 115 anos atrás surge Missões Nacionais, que é uma agência missionária das igrejas batistas que existe aqui
aqui há 115 anos comprometida em anunciar o Evangelho das mais diversas formas possíveis espalhadas pelo nosso Brasil. E isso é nosso, das igrejas batistas. Pode passar mais um? Só em missões nacionais, atualmente, nós somos 992 missionários. Esses 992 missionários estão espalhados em mais de 400 projetos pelo Brasil. Projetos de plantação de igreja, projetos sociais como lares que acolhem crianças, projetos com refugiados, projetos com dependentes químicos, processos de revitalização de igrejas. Então nós temos, vocês pensem aí, quase 1000 pessoas, não cabe aqui nesta igreja. Quase 1000 pessoas que estão aí sendo sustentadas por esta igreja. Mais de 400 projetos sendo sustentados por esta igreja. E eu sou um desses missionários, desses 992. Comigo são 992 missionários. Então pensem que nós somos... Quantas pessoas no Brasil, hein? É milhões? Acho que é milhões. 210. Milhões. Milhões, é. 210. No mundo, 8 bi. 210 milhões. E desses 810 milhões, ou 210 milhões, nós temos 992 missionários. É pouco, né? Comparado. Pois é pouco mesmo. Mas são os que nós temos. E pense só, é a gente que sustenta. 1000 pessoas é pouco para comer, viu, pastor? Então é caro. Pensa aí tu, quanto tu custa aí por mês? Criança custa caro. Não custa? Fralda custa caro. Os alunos que o digam. Então, pensem que todas essas pessoas e todos esses projetos são sustentados com as nossas orações, com os nossos investimentos, com os missionários que nós enviamos para o campo. Somos nós que fazemos esse trabalho. Então, quando eu falo que nós temos 992 projetos, eu não estou falando porque é de missões nacionais, estou falando porque são das igrejas batistas. Quando eu falo que nós temos mais de 400 projetos, não é de missões nacionais, é das igrejas batistas, é nosso. Como cristãos e como missionários batistas, como pessoas batistas que estão aqui no mundo, é nosso. Quem faz? A gente, por meio deles. Enviando, ofertando, orando, sustentando esse povo onde estiver. E aí, só ano passado, nós tivemos mais de 15 igrejas espalhadas pelo Brasil organizadas. Nós tivemos mais de 650 pessoas batizadas espalhadas pelo Brasil. E mais de 50 igrejas sendo plantadas. Então, significa que além das igrejas que eram congregação, que se tornaram igrejas, nós tivemos igrejas sendo plantadas, começando do zero. Processo de evangelização, de discipulado. Pode passar. Mais de 130 pessoas reinseridas na sociedade. Chegou o que eu faço. Eu trabalho com isso. Reinserindo pessoas na sociedade. Dependentes químicos que saíram, a grande maioria de situação de rua, que entram na Cristolândia, conhecem a Jesus. Nós oferecemos mudança de vida para essas pessoas, esperança para elas. E só no passado nós tivemos mais de 130 homens e mulheres reinseridos na sociedade. O que significa Vitória reinserir na sociedade? Significa garantir que esses homens sejam escolarizados, profissionalizados, que eles tenham condições de terminar o tempo deles na Cristolândia e voltar para a sociedade para construir uma nova vida. Então não são reinseridos porque passaram 2 anos com a gente. São reinseridos porque saíram e estão bem. É a coisa mais linda desse mundo. Por quê? Ano passado, nós tivemos o quê? A notícia de que vários afegãos estavam saindo do seu país e se refugiando em outros países, fugindo da guerra. Eles vieram muitos para o Brasil. E acontece que muitas famílias estavam morando no aeroporto de São Paulo. Muitas famílias que não tinham para onde ir estavam morando no aeroporto, porque fugiram do país, estavam aqui legal, vieram sem nada e estavam lá. Missões Nacionais foi contactada, porque sabia dos nossos projetos que acolhem pessoas, mas nós não tínhamos um lugar que pudesse acolher afegãos que não falam português, estão ilegais no Brasil e que não tem nada. Nós não tínhamos esse lugar. E ano passado, o Senhor foi tão bom conosco que o Senhor nos deu um hotel fazenda. E esse hotel fazenda cabe mais de 300 pessoas nesse hotel fazenda. E nós ganhamos tudo.
Nós pagamos R$0, foi o que a gente pagou, R$0. E esse hotel fazenda, pastor, veio desde o garfo a todos os móveis que estão lá dentro, ganhamos. Eu fico pensando quanto que deve custar, porque é muito grande, muito grande. E nós ganhamos tudo. E nós ganhamos um homem não crente. Um homem não crente nos deu. Porque ele conhecia o nosso trabalho. E ele sabia o que a gente ia fazer. E aí, como temos um lugar, então vamos botar. Acolhemos de uma vez só 50 pessoas. De primeira, assim. De lapada, ó, de uma vez só. 50 pessoas, 50 afegãos. E qual a proposta da Vila Minha Pátria? A proposta da Vila Minha Pátria é que essas pessoas, não necessariamente só afegãos, qualquer refugiado, qualquer pessoa que venha de outro país, que esteja precisando de ajuda, que esteja precisando se regularizar no nosso país, calhou que nós temos todos afegãos, mas a qualquer pessoa de qualquer nacionalidade nós recebemos. E a proposta é que eles possam ficar 6 meses com a gente. E nesses 6 meses a gente ensinar o português, a gente regularizar a documentação, para que eles possam então ser acolhidos por uma igreja que fale assim: eu posso acolher essa família e ajudar essa família a se estruturar e a dar os primeiros passos na sociedade, já sabendo o básico de português, já tendo a sua documentação certinha. E hoje são mais de 165 pessoas, são em torno de 50 famílias. Um pouco mais de 50 famílias que estão acolhidas, homens, mulheres, crianças, adolescentes, muita criança. E tá lá, nós temos um lugar para receber essas pessoas. E pensem que 165 pessoas é pouca para comer, é muita gente. Criança come, criança come muito. E quem sustenta? Quem bota comida para 165 pessoas que a gente falou assim, tem que acolher? Somos nós batistas, que enviamos as ofertas, que enviamos as doações, que sustentamos esse lugar. Se você não conhece, você pode procurar no Instagram, Vila Minha Pátria. Você vai conseguir ver. Só que nós temos um outro grande desafio. Ele é maior ainda do que o alimento, ele é maior do que a oferta em dinheiro, que é o desafio de pessoas que trabalham lá. Nós temos 165 pessoas e pouquíssimos missionários para cuidar dessas 165 pessoas. E essas pessoas precisam ser acolhidas. A gente não vai deixar essas pessoas no aeroporto. A gente não vai deixar essas crianças, esses adolescentes, vivendo sem nada. Se a gente tem um espaço, a gente quer acolhê-los. Mas a gente precisa de gente capacitada que possa e se disponha a cuidar desses homens, dessas mulheres, dessas crianças, que são em sua maioria muçulmanos. Eles não conhecem o Jesus Cristo que salva. Eles têm a sua religião, eles têm a sua cultura e eles estão num país completamente diferente. Chegam aqui sem saber nada em português. Falam em Dari. Quem aqui fala em Dari? Ninguém fala em Dari. Se fosse inglês, mas tem isso. É uma língua completamente estranha. O português é uma língua completamente estranha para eles. Muitos desses homens são médicos, muitos desses homens são engenheiros. São pessoas que tinham uma vida estruturada no Afeganistão, mas perderam tudo por conta da droga e estão tentando recomeçar do zero aqui no nosso país. E porque nós cremos que temos a resposta para todos os problemas sociais, que nós, como cumpridores da missão de Cristo, vamos até esse povo e acolheremos esse povo e faremos tudo que for possível por esse povo, porque foi isso que nós aprendemos com Jesus, a cuidar daqueles que precisam. E nós estamos fazendo isso. E não é por falta de missionário que a gente vai deixar de fazer. A gente vai fazer. E quem quiser participar será muito bem-vindo. Mas o trabalho não para porque você não faz. Ele continua. Deus vai mandar outra pessoa. Jesus já deixa registrado. Se você não clamar, a pedra fala. Mas a pedra vai clamar se você não falar. E eu digo que quem não participa da obra de Cristo está perdendo oportunidade. Porque pense só. Você ser falho e pecador que nem eu, que sou cheia de pecado. Vacilo a beça. E Jesus fala assim, podendo fazer tudo. Ele podia, ele mesmo converter o povo, ele mesmo descer na terra, ele mesmo falar assim, todo mundo se converte agora. Pronto, resolveu. Mas não, o que ele falou? Não, vocês, meu povo, que são meu povo, vão trazer meu povo para mim. Vejam só, usando gente falha para ir atrás de gente falha. Ele podendo fazer tudo.
Então eu penso que para nós é um privilégio poder participar. E eu penso que para nós é uma alegria muito grande poder fazer parte daquilo que Jesus faz, da transformação que Ele promete à vida das pessoas. Porque Ele transformou o meu coração. Se Ele pode transformar o meu, Ele transforma de qualquer um. Com certeza. Transformou o meu, transforma de qualquer um. E é um prazer fazer isso, fazer parte disso. Dá trabalho? Óbvio que dá trabalho. Que gente que não dá trabalho? Seu marido dá trabalho? Sua esposa dá trabalho? Acho que não, acho que só lá em casa que o meu esposo dá trabalho. Aqui não, né? Aqui na igreja não. Gente, dá trabalho em todo canto, dentro da igreja e fora. Mas foi isso que o Senhor chamou para fazer. Cuidar de gente. E isso está acontecendo na Vila Minha Pátria. E aí eu trouxe outro dado que eu não sei se os irmãos sabem. Os irmãos sabem que são mais de 40 unidades da Cristolândia espalhadas pelo Brasil. Os irmãos sabiam dessa? São mais de 40 unidades de Cristolândia espalhadas pelo Brasil. Somos exatamente 46 unidades de Cristolândia, trabalhando com dependentes químicos, pessoas em situação de rua espalhadas por 9 estados, mais o Distrito Federal. Vejam só, o povo de Deus está avançando. Se você não está fazendo parte, você está perdendo tempo. Eu estou dizendo. Pode passar. Passa mais um. E aí eu quero falar sobre o projeto que eu trabalho, eu quero apresentar para os irmãos, para vocês saberem exatamente o que a gente faz. A Cristolândia existe há 13 anos e é exatamente um lugar de esperança para uma nova vida em Cristo Jesus. É o que nós pregamos lá, é a nossa frase, o lugar de esperança para uma nova vida. E a Cristolândia começa lá na Cracolândia de São Paulo, há pouco mais de 13 anos atrás, quando o nosso diretor executivo, o pastor Fernando Brandão, estava a caminho de um congresso na PIB de São Paulo, e ele, a caminho do congresso, decidiu ir a pé e se perdeu dentro da Cracolândia de São Paulo. Hoje na Cracolândia de São Paulo as pessoas estão um pouco mais dispersas, mas há 14 anos atrás eram milhares de pessoas em uma rua usando drogas. Então era uma situação horrível. Acho que aquilo, não consigo dizer que aquilo era vida e mundo normal. Chega a ser anormal. Mas o pastor Fernando não se perdeu lá no meio. Imagina, você se perdendo um monte de gente, parece zumbi, com medo, rapaz, com medo de ser roubado, com medo de alguma coisa, de levar as suas coisas. Aí o Fernando Brandão disse que começa a orar, falou assim: Senhor, tenha misericórdia da minha vida, tenha misericórdia da minha vida. Ele falou que ao mesmo tempo o Senhor falou assim: mas eu tenho que ter misericórdia da tua vida ou deles? Aí ele falou assim: realmente, misericórdia deles. E ali ele percebeu o quê? A Igreja de Cristo precisava fazer alguma coisa por essa realidade. Como que a gente vive sabendo que tem gente que morre do nosso lado por conta de drogas e não conhece Jesus? Como é que a gente consegue viver? A gente quer tanto que os pobres sejam alcançados, que os muçulmanos sejam alcançados, que o Japão, do outro lado do mundo sejam alcançados. E como é que a gente consegue viver sabendo que existe dependente químico, pessoas em situação de rua, que estão aqui para quem quiser ver, e estão morrendo porque não conhecem a Cristo? Num país onde a sua maioria é cristã. Que negócio de doido. Pense. Aí pensando nisso surge a Cristolândia, a Igreja de Cristo agindo na sociedade. A gente precisa ser agente de transformação onde a gente está. E assim nasce a Cristolândia 13 anos atrás. Nesses 13 anos temos vivido muitas maravilhas de Deus, temos visto muita coisa acontecendo. Há 5 anos que eu já vejo milagres assim, saltando. Então, quem dirá 13 anos, pode passar? E para que a gente possa oferecer para eles também saída para aqueles que estão na dependência química. Então, tudo começa ali. Depois dali, que ele fala assim: quero ajuda, preciso mudar. Então, ele é acolhido na Cristolândia e aí ele vai passar por 2 fases, que duram aí até 2 anos. E eu trabalho na unidade que funciona com a última fase, que é a segunda fase, que é a fase que a gente chama de reinserção social. E na minha unidade é o lugar que a gente vai trabalhar para que esses homens vão embora da Cristolândia, mas no bom sentido, para que eles vão embora bem. Como Vitória? Então, na nossa unidade a gente tem projeto de escolarização, a gente tem cursos de profissionalização, a gente tem voluntários que vão lá dar aula, voluntários que vão lá dar curso.
A gente tem contato com as famílias desses homens e regularmente a gente entra em contato, regularmente eles conseguem ir em casa e restabelecer gradualmente esses vínculos familiares. Então, a fase final da Cristolândia é a parte mais legal do processo, que é a parte que você vê esses homens que estavam muito ruins, melhorando e bem. Então, eu trouxe aqui o exemplo de algumas atividades que acontecem, são fotos recentes do meu projeto. Aqui é o curso de barbearia, quem dá o curso é um voluntário, ele é barbeiro profissional, tem a sua barbearia, ele dá um curso profissionalizante fora da unidade e ele resolveu abençoar os acolhidos da nossa unidade com esse curso também. Então já tem 2 anos que ele caminha com a gente, todo semestre ele abre turma, os meninos ganham certificado, aprendem tudo. E esse é um dos cursos. Lá nós temos curso de elétrica predial básica, nós temos curso de energia solar, estamparia, curso de corte e costura de bolsas, produção de bolsas. E temos, assim, um espaço gigantesco para que esses homens sejam profissionalizados e escolarizados. Nós temos sala de barbearia, biblioteca, sala de aula, padaria, sala de elétrica, marcenaria, tatame, horta. Ganhamos um galinha para fazer em novembro. Depois eu vou contar a história da galinha para vocês, que a gente ganhou uma galinha no meio do culto, pastor. No meio do culto, o pastor abriu uma caixa, saiu uma galinha. Ele falou assim, a galinha de vocês vai dar um galinheiro. Do nada, no meio do culto a gente ganhou uma galinha. Foi engraçado esse dia. Depois eu conto para os irmãos. E aí, temos padaria, temos salas de aula, temos biblioteca, temos sala de informática, temos estamparia, tudo isso dentro do projeto. E quem faz isso? Os missionários não, porque eu só tenho 5 missionários. Então, obviamente, a gente não tem condição de dar culto, discipulado e hora e dar aula. Não, quem faz isso? Os voluntários. São pessoas que disponibilizam o seu tempo para ir lá dar aula, para dar um curso, para dar um workshop, para dar uma palestra, para estar lá, para oferecer um culto, para fazer um estudo bíblico. Então, sim, o projeto funciona porque tem gente além dos missionários lá fazendo o trabalho acontecer. Porque se fosse só eu e mais 4, estava difícil. Porque nós temos capacidade para 40 homens. Atualmente nós estamos com 27. Desses 27, graças a Deus, 10 já estão inseridos no mercado de trabalho. E isso, assim, é um motivo de grande vitória para nós, porque a gente sabe que emprego não está fácil. Com a pandemia, o negócio só piorou. E você tem homens que vieram de situação carcerária, homens que vieram da dependência química, é difícil. Porque se você tem uma empresa, você não quer dar uma vaga para um cara que foi dependente químico. Que garantia tu tem que ele vai estar bem? Tu não tem. Um cara que veio da situação que foi preso, quem quer dar vaga para um cara que tem a ficha suja? Não quer, tem medo. Mas eu tenho 10 homens da minha idade que foram dependentes químicos, que estão inseridos no mercado de trabalho, estão trabalhando. Isso é maravilha de Deus. São homens que não tinham mais esperança de viver. São homens que, muitos com 24 anos, como pode um rapaz de 24 anos dizer para mim que não tem mais jeito? É de ficar de queixo caído, 24 anos de idade. E o rapaz diz assim, não, funcionário. Eu estou imaginando, já passei por 16 internações, vejam só, 24 anos, 16 internações em casa de recuperação. Ele já tinha perdido as esperanças. E quando a pessoa perde as esperanças em si mesmo, como fica a vida quando você não acredita nem em si mesmo? Com 24 anos de idade, tendo tanta vida na frente da vida. E é porque a gente não aceita isso. A gente crê num Deus que pode salvar. E a gente crê num Deus que pode reconstruir família. Porque nós cremos nesse Deus que nós continuamos anunciando e investindo na vida desses homens. E eu fico muito feliz de saber que eu faço parte desse projeto. E de saber que a igreja, ela é instrumento de Deus. E pode ser ainda mais para um investimento na vida desses homens que estão conosco. Pode passar? E eu não posso deixar de encerrar, não posso encerrar sem deixar de falar, de puxar a sardinha para o meu lado, porque se você tem entre 18 e 35 anos, é vocacionado, coração arde por missões, venha ser um Radical Cristolândia, doar um ano da sua vida para viver o campo missionário. Ah, Vitória, mas eu não posso ser missionária porque Radical na Cristolândia, porque eu não tenho mais de 35 anos, ou então tenho filho, ou porque eu sou casada, mas você pode ser um voluntário, você pode estar com a gente somando. Vitória, eu tenho um dia da minha semana, seja voluntário.
Vitória, eu tenho as minhas férias. O que eu faço nas minhas férias? Vai para Cristolândia trabalhar, meu irmão. Vai trabalhar. Tem espaço. O que não falta é trabalho. Se você chegar lá e pedir trabalho, eu tenho trabalho para lhe dar. Porque eu estou cheia. Preciso de alguém para dividir. Então, se você não pode ser um voluntário, você não pode ser um radical, você pode ser um voluntário. Você pode ir lá conhecer. Que bom que nós temos a Cristolândia perto. Eu sou do Ceará, lá não tem Cristolândia nenhuma. A Cristolândia mais perto é em Pernambuco. E são 16 horas de viagem. Então, é chão. E aqui nós temos a Cristolândia perto, Cristolândias que estão ao redor, que a gente pode chegar lá e ver com os nossos próprios olhos o que o Senhor está fazendo. Vocês nem precisam que eu esteja aqui falando. Se vocês forem lá, vocês vão ver com os próprios olhos. Então eu convido a igreja a estar, a conhecer o nosso projeto, a ver de perto o que o Senhor tem feito, porque Deus está fazendo. E não é porque nós não estamos vendo que Ele não está fazendo. Ele está fazendo mesmo que você não veja e mesmo que você não participe. O Senhor está fazendo. E lá no Ceará a gente diz que é um grande rebuliço. Aqui o povo sabe o que é rebuliço? Sabe o que é, né? Todo mundo sabe. Então tá em casa. O Senhor está fazendo um grande rebuliço em todo o Brasil. E você pode ser parte disso, se você ainda não faz parte. Por fim, pode passar? Esse é o meu contato. Se você é de QR Code, tem aí o QR Code para você pegar o meu contato. Tem ali meu contato mais embaixo. Eu estou disponível para tirar as dúvidas dos irmãos. Se você deseja investir no projeto, se você deseja investir no campo missionário, deseja investir na minha vida para que eu continue no campo missionário, fale comigo no final do culto, porque você pode abençoar o missionário, você pode abençoar o projeto, doando mensalmente a partir de R$30 um valor para que esse missionário seja sustentado no campo. E estou à disposição dos irmãos. Muito obrigada e Deus abençoe. Amém. Bom, eu só queria, mais uma vez, externar meu agradecimento a todos que vieram, a todos que participaram. E eu queria chamar o pastor, para ele finalizar o nosso culto dessa noite. Nós só temos a agradecer a Deus, porque eu tenho a certeza de que da mesma maneira que eu fui edificado, vocês também foram. Pai querido, a nossa oração é que a palavra da pregação da tua filha esteja misturada com a fé naqueles que a ouviram, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos a Ti que ao regressarmos para nossos lares, Tu nos leve em paz. No nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém e amém. Que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre Ti e tenha misericórdia de ti. E que a graça salvadora de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja com todos vós e com toda a igreja de Jesus Cristo espalhada por toda a face da terra, agora e para todo sempre, que todos nós digamos amém. Ao Brasil proclamar que a esperança está no Filho de Deus. Só Jesus Cristo salva, só nele as respostas. Então o mundo em que escuridão